Sejam bem-vindos ao Audiolivros de Artobo. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Hoje vamos ouvir mais um capítulo de Desejo Perigoso. Capítulo 3. Os dois estavam no carro há mais de uma hora. Jenny guiava, enquanto Joshua, sentado ao seu lado, mantinha o rosto virado para a janela. Seu corpo comprido estava comprimido no assento do Land Rover. Para um estranho, ele podia parecer distraído. No entanto, Jenny, embora fosse pouco mais que uma estranha, percebeu que ele não estava nada distraído. Ela notou que ele reparava em cada animal, em cada árvore, em cada folha de grama que se curvava com a brisa. Até então, apenas umas poucas palavras tinham sido trocadas. Ele tinha se esquecido dela, estava claro para Jenny. Era como se ela fosse apenas a pessoa que dirigia o carro, para que ele pudesse dar toda a sua atenção à paisagem que passava. É absurdo, Jenny pensou, que este fato me cause o menor aborrecimento que seja. Também estava claro que ele se esquecera do incidente no quarto de Jenny pouco tempo antes. Ou se não tivesse esquecido, ele pelo menos não estava pensando a respeito. A proximidade física que não durará mais do que alguns segundos não o impressionara nem um pouco. Jenny desejava poder dizer o mesmo quanto a si própria. Em termos de tempo, ela não passará mais que alguns segundos nos braços daquele homem forte e perturbador. Mas o fugaz instante fora suficiente para fazer acender uma chama no interior de seu corpo jovem. Nervosa e assustada, Jenny procurava lembrar a si mesma que não era nenhuma garotinha inexperiente. Tinha estado muitas vezes nos braços de Bruce e gostara das carícias que ele fazia, esperando com ansiedade que fossem logo marido e mulher, quando não haveria mais impedimentos. Tinha havido ocasiões em que Bruce tentará convencê-la a dormir com ele. Uma noite em particular destacava-se em sua memória. Eles tinham ido dançar, e ela bebera um pouco mais do que estava acostumada. Mais tarde, já em seu apartamento, quando ele a puxara de encontro a si, ela ficará enternecida e dócil, sentindo prazer naqueles braços que a seguravam com força, com o roçar dos lábios dele em seu rosto e pescoço. E, então, os beijos se tornaram mais ardentes. Ele a deitara sobre o divã do estúdio e ela sentirá seus dedos descendo o zíper de seu vestido. Rapidamente o afastou e levantou-se do sofá. Esperariam até o dia do casamento, ela pedirá, não pela primeira vez. Ela esperava que Bruce voltasse à razão, que a abraçasse novamente com a mesma encantadora cordialidade que tinham compartilhado até aquele momento, mas, ao invés disso, ele se contraíra, levantara e dissera um boa noite brusco. Jenny ainda se lembrava de seu desalento ao vê-lo partir. Ela ainda conseguia se lembrar de suas palavras. Nós somos adultos, puxa vida. Se realmente me amasse, Jenny, você se comportaria como uma mulher. E ele ficará zangado demais para ouvir os seus protestos, não quisera compreender que ela só dormiria com um homem que a amasse, e depois que se casasse com ele. As palavras dele, e as suas, haviam voltado à sua memória quando ela deixará o restaurante, depois de vê-lo pela última vez. Ficará imaginando se a sua relutância em dormir com Bruce não teria influenciado seu desejo de estar sozinho durante algum tempo. E mesmo quando perguntar a si mesma se havia se comportado de modo tolo, pois reconhecia uma dose de verdade quando ele dissera que eram adultos, concluiu que deveria haver outros motivos para aquela decisão. Mas não era a retidão moral de seu comportamento que ocupava sua cabeça naquele momento. Enquanto conduzia o silencioso Joshua pelo parque de caça, não podia deter-se nas razões de Bruce para ir embora. Sua mente se concentrava nas emoções que ela sentia quando Bruce a acariciava. Tinha sentido prazer, mas a emoção, que a agitou durante aqueles poucos segundos em que seu corpo ficou perto do de Joshua, era nova. Era uma emoção que ela nunca experimentara antes. É uma emoção que não desejo experimentar novamente, ela disse a si mesma. Pelo menos não com Joshua Adams, um homem que reingressara bruscamente em sua vida, e que sairia dela de maneira igualmente brusca, quando concluísse os seus negócios. Estava dirigindo muito lentamente. Havia um limite de 40 km por hora dentro do parque de caça, mas para ver algum animal, era preciso dirigir ainda mais devagar. A estrada reta de areia exigia pouca concentração de Jenny, de modo que era fácil para ela espiar, de lado, seu passageiro calado. Ela só conseguia ver seu perfil. Seu nariz era bem feito, o seu queixo,
Visto de lado, tinha a mesma linha forte de sua mandíbula quando vista de frente. Não precisava olhar para os olhos dele para saber que eram sombrios, cinzentos e sérios. Como é que ele ficava quando sorria? Ela gostaria de saber. Jane havia visto a sua expressão divertida, mas tinha sido um ar de divertimento misturado com zombaria. Achava que ele era um homem capaz de rir, sincera e genuinamente, mas também achava que jamais ouviria esse riso. O riso era algo que Joshua Adams seria capaz de reservar para certas pessoas, aquelas mais próximas, talvez. Pela primeira vez, inconsequentemente ao que parecia, ela quis saber se ele era casado. Não havia anéis em seus dedos, mas isso não significava nada. Joshua era um homem que talvez desprezasse adornos de qualquer espécie. Tentando ignorar sua curiosidade em relação à vida de Joshua, ela se lembrou de sua reação ao saber da importância dele em sua vida. Sentirá apreensão, uma estranha sensação de medo, sentimentos que, ela tentará dizer a si mesma mais tarde, eram injustificados. Agora, com Joshua em carne e osso a seu lado, não podia deixar de pensar que seu instinto a alertara para o perigo. Seus receios iniciais tinham sido quanto a impalavre. A lembrança de um menino impaciente, somada ao exame da caligrafia de Joshua, levaram-na a pensar que o filho de Martin Adams talvez não fosse fácil de se lidar. Esses temores ainda existiam, o rosto sério do homem a seu lado e suas maneiras arrogantes só faziam justificar esses temores. Mas um novo medo tinha sido acrescentado, totalmente inesperado, e talvez mais difícil de ser enfrentado. Abruptamente, Jane desviou os olhos de Joshua e voltou a se concentrar na estrada. Conhecer o homem há pouco mais de uma hora, a amizade na infância era irrelevante, neste caso, e já estava deixando a sua masculinidade dominadora tomar conta dela da maneira mais ridícula. Pouco adiante, um vulto marrom passou disparado por entre as árvores, um antílope africano, Jane calculou, com a intuição de alguém que vivia no mato já há muito tempo. Contente por algo distrair seus pensamentos, ela parou o carro. Durante alguns segundos, só se via a poeira que o carro tinha levantado, mas a poeira assentou e o antílope se tornou visível. Se o leão era o rei de todos os animais, então o antílope africano era o rei de todos os antílopes. Aquele animal era particularmente imponente, com chifres espalhados e um corpo poderoso, com linhas brancas distintas em forma de listras onduladas. Estava mordiscando as folhas de uma árvore, sem se perturbar com a poeira ou o carro. Ele se virou e seus grandes olhos, negros e suaves, os fitaram sem piscar. Não havia nenhum sobressalto, nenhuma sensação de estar sendo ameaçado de alguma forma. O animal sentia-se à vontade em seu domínio. Lindo, não? Ela comentou, virando-se para Joshua. Jane havia visto a sua expressão divertida, mas tinha sido um ar de divertimento misturado com zombaria. Achava que ele era um homem capaz de rir, sincera e genuinamente, mas também achava que jamais ouviria esse riso. O riso era algo que Joshua Adams seria capaz de reservar para certas pessoas, aquelas mais próximas, talvez. Pela primeira vez, inconsequentemente ao que parecia, ela quis saber se ele era casado. Não havia anéis em seus dedos, mas isso não significava nada. Joshua era um homem que talvez desprezasse adornos de qualquer espécie. Tentando ignorar sua curiosidade em relação à vida de Joshua, ela se lembrou de sua reação ao saber da importância dele em sua vida. Sentirá apreensão, uma estranha sensação de medo, sentimentos que, ela tentará dizer a si mesma mais tarde, eram injustificados. Agora, com Joshua em carne e osso a seu lado, não podia deixar de pensar que seu instinto a alertara para o perigo. Seus receios iniciais tinham sido quanto a impalavre. A lembrança de um menino impaciente, somada ao exame da caligrafia de Joshua, levaram-na a pensar que o filho de Martin Adams talvez não fosse fácil de se lidar. Esses temores ainda existiam, o rosto sério do homem a seu lado e suas maneiras arrogantes só faziam justificar esses temores. Mas um novo medo tinha sido acrescentado, totalmente inesperado, e talvez mais difícil de ser enfrentado. Abruptamente, Jane desviou os olhos de Joshua e voltou a se concentrar na estrada. Conhecer o homem há pouco mais de uma hora, a amizade na infância era irrelevante, neste caso, e já estava deixando a sua masculinidade dominadora tomar conta dela da maneira mais ridícula.
Pouco adiante, um vulto marrom passou disparado por entre as árvores, um antílope africano, Jenny calculou, com a intuição de alguém que vivia no mato já há muito tempo. Contente por algo distrair seus pensamentos, ela parou o carro. Durante alguns segundos, só se via a poeira que o carro tinha levantado, mas a poeira assentou e o antílope se tornou visível. Se o leão era o rei de todos os animais, então o antílope africano era o rei de todos os antílopes. Aquele animal era particularmente imponente, com chifres espalhados e um corpo poderoso, com linhas brancas distintas em forma de listras onduladas. Estava mordiscando as folhas de uma árvore, sem se perturbar com a poeira ou o carro. Ele se virou e seus grandes olhos, negros e suaves, os fitaram sem piscar. Não havia nenhum sobressalto, nenhuma sensação de estar sendo ameaçado de alguma forma. O animal sentia-se à vontade em seu domínio. Lindo, não? Ela comentou, virando-se para Joshua. Jenny havia visto a sua expressão divertida, mas tinha sido um ar de divertimento misturado com zombaria. Achava que ele era um homem capaz de rir, sincera e genuinamente, mas também achava que jamais ouviria esse riso. O riso era algo que Joshua Adams seria capaz de reservar para certas pessoas, aquelas mais próximas, talvez. Pela primeira vez, inconsequentemente ao que parecia, ela quis saber se ele era casado. Não havia anéis em seus dedos, mas isso não significava nada. Joshua era um homem que talvez desprezasse adornos de qualquer espécie. Tentando ignorar sua curiosidade em relação à vida de Joshua, ela se lembrou de sua reação ao saber da importância dele em sua vida. Sentirá apreensão, uma estranha sensação de medo, sentimentos que, ela tentará dizer a si mesma mais tarde, eram injustificados. Agora, com Joshua em carne e osso a seu lado, não podia deixar de pensar que seu instinto a alertara para o perigo. Seus receios iniciais tinham sido quanto a impalavre. A lembrança de um menino impaciente, somada ao exame da caligrafia de Joshua, levaram-na a pensar que o filho de Martin Adams talvez não fosse fácil de se lidar. Esses temores ainda existiam, o rosto sério do homem a seu lado e suas maneiras arrogantes só faziam justificar esses temores. Mas um novo medo tinha sido acrescentado, totalmente inesperado, e talvez mais difícil de ser enfrentado. Abruptamente, Jenny desviou os olhos de Joshua e voltou a se concentrar na estrada. Conhecera o homem há pouco mais de uma hora, a amizade na infância era irrelevante, neste caso, e já estava deixando a sua masculinidade dominadora tomar conta dela da maneira mais ridícula. Pouco adiante, um vulto marrom passou disparado por entre as árvores, um antílope africano, Jenny calculou, com a intuição de alguém que vivia no mato já há muito tempo. Contente por algo distrair seus pensamentos, ela parou o carro. Durante alguns segundos, só se via a poeira que o carro tinha levantado, mas a poeira assentou e o antílope se tornou visível. Se o leão era o rei de todos os animais, então o antílope africano era o rei de todos os antílopes. Aquele animal era particularmente imponente, com chifres espalhados e um corpo poderoso, com linhas brancas distintas em forma de listras onduladas. Estava mordiscando as folhas de uma árvore, sem se perturbar com a poeira ou o carro. Ele se virou e seus grandes olhos, negros e suaves, os fitaram sem piscar. Não havia nenhum sobressalto, nenhuma sensação de estar sendo ameaçado de alguma forma. O animal sentia-se à vontade em seu domínio. Lindo, não? Ela comentou, virando-se para Joshua. As sobrancelhas dele se ergueram, mas fora isso os olhos cinzentos estavam impenetráveis. Muito, ele concordou secamente. Esse homem é insensível, Jenny pensou, fechando a cara e tentando ignorar a sensação de desapontamento pelo fato de aquela visão tê-lo deixado indiferente. O antílope estava mordiscando as folhas novamente. Normalmente, Jenny teria esperado mais um pouco, permitindo que seu passageiro e ela mesma apreciassem a visão. Como o próprio Joshua tinha sugerido o passeio, ela presumia que ele queria ver os animais. O seu desinteresse foi uma surpresa. Acho que você quer continuar, ela disse, muito educadamente. Por favor, ele respondeu, e o seu tom era igualmente polido. Poucos quilômetros adiante ele pediu que ela parasse. Jenny olhou. Volta. Não havia nenhum animal à vista. Aqui mesmo? Ela perguntou, intrigada. Sim, ele assentiu. Jenny parou o carro.
No espaço de apenas algumas horas, ela descobrira que Joshua Adams era um homem diferente de qualquer outro que conhecera. Bruce gostava de conversar. Qualquer acontecimento era explicado exaustivamente, tanto antes como depois de ocorrido. Nesse sentido, ele era muito parecido com o pessoal do mundo da arte e da decoração. Jane estava acostumada com as tagarelices, com as razões e com as desculpas, assim como com as grandes doses de dramaticidade. Joshua, ao que parecia, era um homem dado a falar somente quando julgava necessário. Ela já tinha percebido a sua força e a sua presunção. As decisões de Joshua Adams jamais seriam influenciadas pelos outros. Embora estivesse um tanto irritada, Jane não podia deixar de ficar também impressionada. Mas, se ele tinha a intenção de ser pouco comunicativo, seu jogo seria feito. Depois de desligar a chave da ignição, ficou tão quieta quanto ele. O carro estava no topo de uma subida. De todos os lados se via o parque de caça, uma paisagem contínua de espinheiros e arbustos, de redemoinhos de poeira e pedras, onde o sol formava ondas de mormaço. Em cima, o céu era vasto e azul, um azul intenso com apenas umas faixas estreitas de nuvens. A olho nu, não havia nenhum movimento na mata. Mais a leste, um pouco distante, umas manchas pretas circulavam no céu, abutres. Jane sabia e compreendia que acontecerá uma morte. No meio do capim alto e seco havia um animal, talvez um impala, uma zebra ou um gnu, abatido por um animal predador. Quando o caçador terminasse a sua refeição, os abutres desceriam. Era uma visão que Jane conhecia desde a infância, mas que nunca deixava de desolá-la, e ela estremeceu involuntariamente. Jane virou-se outra vez para Joshua. Ele abrirá a sua janela e seu olhar estava fixado na vastidão da estepe abaixo da elevação. Não conseguia ver os seus olhos, mas percebeu a tensão de seu corpo longo e a posição de alerta de sua cabeça de cabelos escuros. Só podia tentar adivinhar os pensamentos de Joshua, mas havia algo em seu porte que ela reconhecia. Era assim que seu pai ficava quando inspecionava a mata. Seu pai amava a savana. O parque de caça tinha sido para ele muito mais do que um simples empreendimento. Tinha sido seu lar, o lugar que ele amara mais que qualquer outro. Jane não sabia quanto tempo eles ficaram parados no topo da elevação, enquanto Joshua olhava para a paisagem que representava muitas coisas, solidão e serenidade, beleza e excitação, selvageria e medo. Gostaria de saber se a savana significava para Joshua Adams a mesma coisa que significara para seu pai. Pela primeira vez, Jane não tinha olhos para a paisagem. Sua atenção estava concentrada no homem a seu lado, alto, calado e perturbador. O aperto que sentiu na garganta foi inesperado. Quando ele se virou em sua direção, subitamente, foi pega de surpresa. Não conseguia engolir, assim como não conseguia conter as lágrimas que tinham se juntado em seus olhos. Por um longo momento os olhos dele mantiveram os dela presos. Ela queria desviar o olhar da expressão que era diferente de tudo que tinha visto antes, em Joshua ou em qualquer outra pessoa, mas não conseguia. Era uma expressão estranha, ao mesmo tempo comovente e perturbadora, a expressão de um homem que esperara durante muito tempo para ver uma coisa, e que além dela encontrara algo mais do que tinha esperado. Então Joshua disse: "Vamos em frente?" O seu tom de voz era seco. Jane olhou para ele um pouco mais antes de dar a partida, e ela soube que, num momento de emoção que não tinha entendido muito bem, tinha estado imaginando coisas. Acabaram de atravessar o leito de um rio seco, quando ele lhe pediu para parar novamente. De novo ela ficou intrigada. Não era a primeira vez que levava uma pessoa para um passeio. A maioria estava interessada apenas em ver animais, especialmente as espécies maiores da família dos felinos, leões e leopardos, animais predadores que não eram fáceis de encontrar-se. Mas Joshua não se incluía na categoria maioria dos visitantes. Jane já tivera amplas evidências disso. Por que ele ia querer parar num lugar árido e quase sem animais ela não conseguia imaginar, mas sabia que devia ter algum motivo. Joshua devia ter razões para o que estava fazendo. O leito daquele rio era muito parecido com o que Jane tinha atravessado ao chegar a Impalavley. Parecido com a maior parte de córregos e vleis do parque de caça.
As margens eram arenosas, uma areia fofa e seca marcada por pegadas de muitos animais que iam até o local à procura de água. Jenny reconheceu pegadas de cascos de impalas, antílopes africanos, e marcas semelhantes às humanas, de babuínos. Havia uma depressão mais acentuada feita por um elefante. A pegada era antiga. Soubera por George que fazia tempo que nenhum elefante passava por lá. A pouca distância, rio abaixo, alguns impalas raspavam a terra seca com seus cascos. Seus movimentos eram frenéticos e Jane observava-os com tristeza. Estavam cavando à procura de água, talvez houvesse alguma sob a areia. Era uma visão deprimente. Foi um ano seco, disse Jane, quase só para ela mesma, seus olhos ainda pousados nos animais desesperados. Joshua segurou o seu pulso de surpresa e a fez virar-se para encará-lo. Havia força no aperto, uma selvageria latente. Sentiu um formigamento repentino lhe subir pelo braço. Então foi um ano seco. Assustada com a mordacidade em seu tom de voz, ela regalou os olhos. Sim. Não houve chuva. Em outras palavras, os animais ficaram sem água. E, quer dizer, tiveram pouca água. Era difícil para ela pensar, enquanto os dedos dele a seguravam com força. O contato era de pura raiva, mas deixava Jane fora de si. E o que foi feito a respeito? Suas palavras foram incisivas, precisas. Ela balançou a cabeça, um tanto entorpecida. Solte o meu braço. E então, quando ele o largou abruptamente, deixando uma sensação inexplicável de vazio, ela disse, nada, acho. O palavrão que explodiu dos lábios dele foi um daqueles que normalmente não se usa diante de uma companhia feminina. Então ele perguntou. O que é que seu pai esteve fazendo durante todos esses anos? O espanto de Jane foi substituído pela raiva. O fato de Joshua Adams estar lá para socorrer em Palavley financeiramente foi esquecido, quando ela se virou para ele com os olhos violeta faiscando. Você vive na América há tanto tempo que acha que pode controlar a chuva? Aqui é a África, Joshua. E, de fato, o olhar que examinava o rosto dela era enigmático. Jane não estava se importando muito com isso. Nós temos enchentes e também secas. Ambas estão além de nosso controle. Esses fatos estão além de nosso controle, ele concordou, mas não as consequências. O seu tom de voz era controlado, parecia que estava falando com uma criança desobediente, uma criança que pudesse ser acalmada pela força de uma voz. Desde o momento em que Joshua chegará em Palavley, a atitude de Jane havia sido de condescendência. Mas ela estava prestes a perder a calma. Não sei de que diabo está falando, ela vociferou, mas sei que está dizendo que meu pai não conhecia o seu serviço. Você tem dado a entender isso desde que chegou. Talvez tenha. Você não tem o direito. É aí que você se engana. O sangue sumiu das faces de Jane, enquanto ela o olhava fixamente. Como fora tola em esquecer, mesmo que por um momento, que Joshua tinha todos os trunfos na mão. Você está falando do empréstimo, ela disse, com esforço. Um empréstimo mais parecido com o presente. Eu tinha o pressentimento de que o parque de caça estava sendo mal administrado. Não é de se estranhar que Tom Malloy não conseguisse levantar um empréstimo no banco. Ele não teria como pagá-lo. Ele falava como se desse por perdido o empréstimo que fizera. Jane disse resolutamente. Supondo-se que você esteja certo, e eu não estou dizendo que você esteja, alguma vez expôs as suas opiniões a papai? Não. Por que não? Joshua não respondeu de imediato. Estava estudando Jane de novo. Ela sentiu que aquela avaliação era a coisa mais perturbadora e experimentara. Involuntariamente, lembrou-se da reação que a mão provocara em seu corpo. Por que não? Ela repetiu, não tanto porque queria ouvir resposta, mas porque não conseguia suportar o silêncio que acompanhou o seu exame. Você também sabe disso. Meu pai tinha um débito com o seu. O que aconteceu foi há muito tempo. Um pouco tarde ela se lembrou de que o próprio Joshua viera em socorro de seu pai. Foi bondade sua ajudar papai quando ele precisou. Obrigado pelo seu reconhecimento. Jane poderia ter levado estas palavras a sério,
se elas não tivessem sido ditas em tom de zombaria. O meu pai jamais se esqueceu de seu débito. Era uma velha lealdade, Jenny disse comovida. Mas o seu pai morreu. Foi você quem atendeu ao pedido de papai. Então você era confidente de seu pai? Na maioria das coisas. Eu não sabia a respeito do empréstimo. Daniel Bannister contou-me. Entretanto, Joshua estava pensativo. Você se sentiu no dever de assumir as obrigações de seu pai? Ela perguntou. Joshua enfrentou facilmente o desafio. Acho que ele teria gostado disso. Foi por essa razão que deixou passar certas coisas, mesmo sabendo que elas estavam sendo mal administradas. Ele apenas franziu as sobrancelhas. Jenny sentiu vontade de esbofeteá-lo, com bastante força, para apagar a sua expressão de presunção. Mas em vez disso, controlando a voz o mais que podia, falou. Você voltou quando soube que papai tinha morrido. Será que a velha lealdade morreu junto com ele? Se quiser colocar as coisas desse modo, o problema é seu. Ela nunca encontrara alguém tão direto. No mundo em que tinha vivido, as pessoas se tratavam por eufemismos, lisonjas e insinuações. Mesmo Bruce, ela compreendia agora, não expunha diretamente os seus pensamentos. Precisamos de tempo para pensar, ele dissera, ficar separados. Se queria acabar com o relacionamento, por que não disse de uma vez? Mas não era hora de ficar pensando em Bruce. O homem enérgico que estava a poucos centímetros dela exigia toda a sua atenção. Você não tem nenhum sentimento em relação a mim? Ela perguntou. Ele levou tanto tempo para responder, que ela ficou pensando se pretendia ignorar a sua pergunta. O olhar que a examinou, detendo-se nos seus lábios antes de descer para as curvas de seu corpo, deixou-a corada. Eu não diria isso, mas nós estávamos falando sobre a má administração há alguns minutos atrás. Impalavley está arruinado, Jenny. Estamos andando de carro faz 2 horas e quase não vi nenhum sinal de água. Mas não tem chovido. Eu já disse. E por causa disso deixam os animais morrer de sede. Por que não procuram água em outra parte? O Parque Kruger, disse Jenny depois de algum tempo, com indecisão. Ou um dos outros parques particulares. O que está acontecendo aqui é absurdo. Estamos na era da tecnologia. Se a água não vem até você naturalmente, então é preciso encontrar meios de consegui-la. Papai respeitava as leis da natureza. Jenny falou, baixinho. De fato, nós tivemos alguns anos de seca. Mas vamos ter chuva novamente. Mentira. E você sabe disso. Quase todas as cisternas estão secas e só existem 2 poços na propriedade. Como isso poderia bastar? O seu tom de voz era monótono, enquanto ele prosseguia, sem água não há animais. Não é de se estranhar que Impalavley esteja quase afundando. Não está afundando. É por isso que nós só temos 3 hóspedes. Mais alarmante do que as suas maneiras era o uso da palavra nós. Daniel Bannister lhe dera todas as informações de que precisava e Joshua as confirmara, ainda que até aquele momento ela o considerasse um visitante difícil, dominador, arrogante e quase impossível de ser ignorado. Com o uso da palavra nós, Jenny foi forçada a encarar uma nova realidade. É verdade que só temos 3 hóspedes. E a falta da água, também é verdade. Mas, Joshua, papai também passou por momentos difíceis no passado. Mas não sozinho. Foi a resposta inflexível. Garanto-lhe que as coisas vão mudar aqui.